Olá, seja muito bem-vindo. Consulta ao Doutor chega naquele nosso horário marcado. Uma excelente semana para você. É um prazer estar mais um dia na sua companhia. Espero que você tenha aproveitado o final de semana aí para recarregar as energias e começar com tudo essa segunda-feira. E, gente, Consulta ao Doutor traz, é claro, mais um assunto importantíssimo para ser debatido hoje. Nós vamos falar sobre ambiente de trabalho, como identificar comportamentos e profissionais tóxicos. Afinal, o nosso objetivo é a gente ter um ambiente saudável no lugar que tem um fim a que se destina, que é ganhar o nosso sustento, que é crescer profissionalmente e ter, é claro, um relacionamento sadio com os nossos colegas. Se você conhece alguém a quem esse tema possa interessar, estamos em transmissão ao vivo através do site www.hittv.com.br, portanto, corre lá e encaminhe o nosso link de transmissão, combinado? Fora isso, queremos, é claro, ter a sua participação aqui no nosso bate-papo. Manda pra gente o seu relato, manda pra gente a sua dúvida sobre esse assunto para o 0 Operadora 11 3337 5886. Estamos aguardando pela sua participação aqui com a gente no nosso bate-papo. E temos, é claro, enquete acontecendo neste exato momento lá no nosso Instagram, no @consultaaldoutor. Diretor, coloca pra gente a enquete na tela. Como lidar com os colegas de trabalho tóxicos? Você diria verdades, o que realmente você pensa? Ou você se distancia mesmo aí impactando no seu trabalho, no seu rendimento? Ou então você relata para a gerência, relata para o seu gestor tomar então as devidas atitudes, ou você desabafa com colegas que podem aí passar pelo mesmo que você. Entra lá, gente, e participe. Estamos aguardando pela sua contribuição. Fora isso, antes de mais nada, te lembro que hoje é segunda-feira. Que dia é hoje? Hoje é dia do quê? Hoje é o dia da gente aprender sobre algo que é essencial para garantir a nossa dignidade, a nossa igualdade, a nossa justiça na sociedade. É o dia que a gente tem reservado para uma verdadeira aula com o Dr. Leonardo Girundi, no quadro O Seu Direito. Agora, Seu Direito, com o advogado Leonardo Girundi. Doutor Girundi, seja muito bem-vindo aqui no Consulta ao Doutor. Ei, Dani, tudo bem? Privilégio meu estar aqui mais uma segunda-feira para tratar do seu direito, do nosso direito. Do nosso direito, vamos aprender agora com as dificuldades alheias. Vamos lá. Doutora, a primeira pergunta que eu tenho chegou pelo nosso WhatsApp, pelo 0 Operadora 11 3337 5886. E a pergunta é a seguinte: boa tarde, doutor Leonardo, gostaria de tirar uma dúvida com o senhor. Meu nome é Wenden, sou de Barueri, São Paulo, tenho 35 anos. Olha só, eu trabalho há 2 anos por uma empresa de segurança que atendia um supermercado bem próximo da minha casa. Só que a empresa perdeu o contrato e remanejou então os funcionários sem avisar. Eu fui enviado para um outro cliente em um local bem mais distante, mas não concordei, pois não querem pagar o vale-transporte. Cheguei a falar com o meu supervisor que não queria mais estar na empresa porque estava insatisfeito com toda essa situação, gastando a mais, é claro. O supervisor respondeu que a empresa não tem interesse em mandá-lo embora e que, se ele quiser então sair, ele que escreva uma carta pedindo por esse desligamento. A empresa não fala com a gente. O que eu devo fazer, doutor? Situação complicada, né? Muito. Situação complicada. A primeira coisa que nos dificulta no relacionamento dentro da empresa é a questão da comunicação. O que existe aí é uma total falta de comunicação. Primeiro, vamos lá, por etapas, dividindo aí o assunto. Primeiro, você era um prestador de serviço, a empresa é uma prestadora de serviço, é uma terceirizada que cuida ali da segurança, da vigilância de um terceiro. É possível a empresa realocar os seus funcionários? É lógico que é. Ela deve comunicar com antecedência? Sim, deve comunicar com antecedência aquela que é necessária para que a pessoa vá para um novo local de trabalho. Ok? Então, tem que avisar com 30 dias, 20 dias? Óbvio que não. São 2 dias ali, são suficientes para que você entender que você deve trabalhar em outro local. Você não tem mais aquele posto de trabalho, a empresa não tem como manter você num lugar onde que não é mais contratado por ela. Ok? Primeiro aspecto é esse. O segundo aspecto, que está também na sua pergunta, é que a empresa se nega a pagar o seu vale-transporte. Isso é totalmente equivocado. Ok? A empresa deve
fornecer, não só a sua, mas qualquer empresa deve fornecer ou o transporte ou o vale transporte, pagar a despesa para você chegar até o seu local de trabalho. E quando isso não é necessário? Quando a distância é tão pequena que você pode fazer esse trajeto a pé ou de bicicleta, por exemplo. Então, se você anuncia ali que você vai a pé para aquele local ou vai de bicicleta para aquele local, você não tem direito a receber o Vale Transporte. É interessante saber também, se por acaso você fala que precisa do Vale Transporte e não precisa, é um motivo, por exemplo, de justa causa. Se você recebe, por exemplo, o Vale Transporte e não usa, você não tem a necessidade, é como se você estivesse roubando a empresa. Da mesma forma, a empresa está te roubando se ela não está te pagando a despesa necessária para você ir nesse novo local de trabalho, ok? Então, você deve, o que eu aconselho é você fazer, vá trabalhar normalmente, comunique por e-mail que você não está recebendo o seu Vale Transporte, faça o requerimento do Vale Transporte. Se você não recebe o Vale Transporte, você pode ingressar judicialmente contra a empresa pedindo a rescisão do seu contrato de trabalho e que ela será obrigada a pagar toda a sua indenização para a sua rescisão. Diferente de você pedir a demissão por causa dessa situação do Vale Transporte. Lembrando, não receber o Vale Transporte ou deixar de receber é motivo de rescisão da empresa por você. Você não gostar do local não é motivo. Então, você fala, eu não quero ir, por quê? Porque eu vou gastar mais meia hora de distância. Então, isso não é motivo nenhum. A empresa não é obrigada a manter você num lugar onde ela não tem mais onde trabalhar, ok? Então, são assuntos diferentes e importante você analisar todos esses aspectos. Mas muito bacana, imagino que o Wendel vai ficar feliz com essa sua resposta, doutor, porque afinal de contas ele tem uma alternativa para diminuir esse custo, esse prejuízo que ele passou a ter a partir dessa mudança. Muito bacana. Certeza. Vamos então para a nossa segunda pergunta, que é da Ana Lúcia, daqui de São Paulo. Boa tarde, doutor Leonardo. Quando fiz meu contrato de aluguel, eu tive que pagar o seguro-fiança válido por 3 anos. Agora a imobiliária está pedindo um novo pagamento. Porém, nunca atrasei um dia sequer. É mesmo necessário fazer esse novo pagamento? Tem alguma alternativa? Interessante, existem outras alternativas, sim. Normalmente, quando você faz um contrato de aluguel, né, o prazo são esses, né, 30 meses normalmente, você deve oferecer alguma garantia para aquele pagamento. É obrigado a ter garantia? Não. Aquele que está te alugando, ele pode simplesmente abrir mão ali do seu direito de ter garantia. Mas se ele exige uma garantia, inclusive ele pode escolher qual garantia ele escolhe. Quais são as garantias permitidas por lei? É a fiança, que é a mais comum, né? Onde você coloca alguém como fiador daquele contrato, né? É extremamente complexo. Por que é complexo? Porque o devedor principal não paga com seus bens pessoais e o fiador paga. O fiador perde a sua única casa, perde sua renda, perde tudo para pagar aquela dívida de terceiro. Então, fiança é algo extremamente preocupante. Cuidado com isso. A fiança é uma dessas possibilidades, o seguro-fiança é uma outra possibilidade, o calção é uma possibilidade, né? O seguro-fiança, você está substituindo a fiança, está pondo um banco ali, uma empresa para garantir a fiança, e não uma pessoa, ok? O calção é uma possibilidade, você paga ali, deposita 3 meses do valor de aluguel, é uma garantia de 3 meses cobertos, né? Então, isso é uma possibilidade. Então, essas modalidades existem. Cabe àquele que está alocando o seu imóvel exigir a forma. Então, o seu contrato de locação tinha um período específico e a empresa que dava ali a garantia também foi contratada por um período. É igual qualquer tipo de seguro. Você paga o seu seguro do seu veículo por ano. Você não paga para a vida inteira. Você paga, olha, por um período de 1 ano, eu estou pagando esse seguro. Você paga ali um prêmio, você paga um valor para a cobertura por um período. É a mesma coisa em relação ao aluguel. Você pagou por 36 meses, acabou a garantia. Então, a empresa pode, a imobiliária ou o proprietário, pode exigir uma nova garantia. Como você pode fazer? Pode pedir a diferença. Fala assim, olha, em vez de eu fazer o seguro de garantia, o seguro-fiança, eu não posso fazer um calção? Você já me conhece, já viu aqui que eu pago em dia todos os meses? Deixa eu fazer um calção. Você vai depositar numa conta, né? Tem algumas formas, inclusive, diferentes dessa forma de calção, e você vai receber ao final do contrato, diferente do seguro, que você perde o valor, né? No final do contrato, você recebe ali o calção. Se você cumpriu todas as suas obrigações, você recebe o calção devidamente corrigido ao final. Afinal de contas, um bom pagador tem sempre mais chances aí de negociação. Então, é só conversar. É verdade, vale a pena. E olha só, gente, lembrando que toda segunda-feira, Dr. Leonardo Girundi está aqui com a gente, tirando a sua dúvida e a gente aprende com ela. Portanto, não deixe de enviar, é claro, a sua dúvida, o seu relato para ser analisado aí por esse expert em assuntos do direito. Qual que é o e-mail, doutor? Seudireito@hittv.com.br. Anota, deixa ali na geladeira,
né? Que é um lugarzinho bom, que você está sempre cozinhando. Como eu gosto também de estar sempre na cozinha. É bom que você ali tenha a dúvida, surgiu uma dúvida, manda para nós que nós vamos responder a sua dúvida. Aqui o seu direito é tratado com o respeito e com o carinho que você merece. Você manda a sua dúvida e a gente responde. O que eu gosto desse quadro, sabe o que é? Que ele não é feito por mim, ele não é feito por você, mas ele é feito por todos aqueles que nos assistem. Né? Você manda e nós falamos exatamente aqui aquilo que você deseja saber, ok? Aproveite e nos segue lá também, né? No nosso Instagram, no @LeonardoGirundi. Ótima semana, Deus abençoe vocês. Até mais, doutor. Muito obrigada tchau. mais uma vez. E, gente, olha só, dando sequência aqui no nosso programa, este Consulta ao Doutor está imperdível, porque hoje a gente vai aprender a como reconhecer e a como evitar relacionamentos tóxicos no nosso ambiente de trabalho, ou seja, como trabalhar aqui dentro a nossa autoestima, o nosso autocuidado, principalmente para construir aí um ambiente mais saudável para todos. E para nos ajudar, então, com esse grande desafio, recebo e apresento a vocês Madalena Feliciano. Ela é gestora de carreiras e hipnoterapeuta. Seja muito bem-vinda, doutora. Gratidão pelo convite, Dani. Muito bom estar com vocês nessa tarde. A gente que agradece demais esse bate-papo, que vai ser sucesso, gente. E também apresento um doutor Lincoln Augusto, que é doutor em Ciências Sociais Aplicadas, psicanalista e também mentor de carreira. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado, uma alegria poder voltar aqui ao Consulta ao Doutor. Tenho certeza que a gente vai conseguir desbravar esse tema que normalmente suscita muitas dúvidas no mundo do trabalho. Pois é um tema que às vezes a gente vive tanta situação e que a gente não faz ideia que estamos lidando com um ambiente de trabalho que não deveríamos. Não é verdade? Para a gente entender, então, por onde a gente vai caminhar, já começo com a primeira pergunta para a doutora Madalena. O que caracteriza um trabalho tóxico? Olha, a gente tem diversos elementos, né? Então, tem aquele profissional que faz fofoca, tem aquele que é agressivo nos seus comportamentos, com palavras, tem aquele que não aceita feedback, né? Tem aquele profissional que leva o mérito, tem o manipulador. Então, a gente tem diversos cenários que a gente tem que estar atento, porque esses comportamentos podem impactar na produtividade, na motivação, na autoestima e no resultado final do time e da equipe, né? Parece até coisa de filme, não parece, gente? Que temos aqui o avarento, o irritadiço, mas não, estamos lidando com pessoas reais que fazem parte do nosso dia a dia. Doutor Lincoln, quais são os sinais de que estamos lidando com uma relação tóxica no trabalho? Como que a gente consegue identificar? O primeiro sinal, e talvez o mais importante, é a gente fazer uma autoobservação. Porque às vezes a gente diz que a toxicidade está no outro, mas às vezes ela começa com a gente. A gente nem percebe. Pois é, com as nossas atitudes, com o comportamento, com o bom dia atravessado. Ou seja, o primeiro exercício que a gente costuma fazer, Dani, tem a ver com a nossa própria atitude. Depois que eu faço esse exercício e observo que não se trata da minha postura, mas da postura de outros, eu começo a prestar atenção no meu ambiente. Uma vez que o ambiente, ele é uma condição importante para essa relação ser mais intensificada ou menos intensificada. Mas, em linhas gerais, a gente sempre vai começar observando como o outro lida com a situação e como o outro nos coloca diante daquela situação. Então, quando eu estou num ambiente tóxico, a primeira coisa que eu preciso observar depois da minha própria postura e comportamento é ver como os meus colegas, os meus pares, superiores lidam com as questões do dia a dia. Muitas vezes responsabilizar o outro quando o outro não é responsável, acusar o outro quando na verdade o outro não é o responsável. Isso pode ser um indicador, um inicial de um indicador de que a gente precisa tomar cuidado com a forma como aquela relação está sendo construída. Porque a longo prazo, sem sombra de dúvidas, ela causa muito mal, não só para o colaborador, mas para o ambiente em que ele está inserido ali naquele trabalho, naquele local. Muitas vezes a gente acha que essas relações acontecem mais entre o chefe e seu funcionário, entre o dono e seu empregado, pelas características naturais, né, dessa relação de poder, dessa hierarquia. Mas o nosso bate-papo hoje, gente, vai mostrar, inclusive, o contrário, que o ambiente tóxico, como você estava mesmo falando, não é, doutor? É causado pelos próprios colegas de trabalho. E o que mobiliza essas atitudes? É a busca por uma chance melhor, por uma oportunidade melhor, por um reconhecimento da chefia? A gente vê que muitas vezes são os próprios rótulos que um dá para o outro. Então, não necessariamente vem de uma hierarquia superior, né? E esses rótulos, eles são extremamente negativos no ambiente, no dia a dia, nas conversas, inclusive entre outros departamentos. Então, é importante a gente estar atento. O líder tem uma função muito importante, o RH tem uma função muito importante nesses cenários
mas não necessariamente vem de cima para baixo. Isso pode estar em outros contextos e vai impactar. Então, quando você começa segunda-feira, né? Putz, vou ter que voltar para a empresa. Sexta-feira, sextou. Começa a ter crises de ansiedade no seu trabalho, tá na hora da gente se olhar, a gente se observar, né? Porque muitas vezes, né, Dani, a pessoa também não para se observar. Entender suas emoções, entender os seus sentimentos, entender o que ela está pensando e se blindar contra isso. Porque isso vai acontecer, né, em várias empresas, qualquer tipo de segmento, às vezes até dentro da própria casa, da própria família. Então, eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que estar blindada para poder enfrentar o dia a dia, os desafios e a pressão. A gente está no mundo corporativo, né? E, geralmente, o que a empresa quer, né, é mais, melhor, no menor tempo, no menor custo e com resultado. E essa competitividade entre os funcionários muitas vezes pode acarretar nesses comportamentos diferenciados. E vamos falar, inclusive, aqui daqui a pouco, gente, sobre o quanto nossos traços de personalidade mobilizam esses personagens que a gente vai criando ali para lidar com o ambiente de trabalho mais hostil, mais competitivo, ou por isso simplesmente porque, né, somos seres humanos que estamos tentando o nosso melhor e ignorando, às vezes, o outro. E aí é muito importante o que eles falaram aqui, cada um deles trazerem essa questão da autopercepção, não é? Acho que isso daí é um ponto fundamental que a gente vai bater um papo hoje. Para trazer esse panorama, eu gostaria de nos pautar num estudo, gente, que foi feito por uma empresa de consultoria que trouxe à tona números reveladores. Eles fizeram uma pesquisa de uma forma anônima, é claro, com quase 3 mil funcionários, um número curto, mas que mede aí, mensura muito sobre nós, de funcionários pelo mundo. Então, para entender melhor a dinâmica e os impactos dos comportamentos irritantes dos colegas de trabalho entre 25 e 44 anos de idade. Então, a gente tem aí diferenças de gerações. Vamos, então, às revelações. Diretor, coloca para a gente a nossa primeira tela. Então, o ambiente de trabalho tóxico, olha só, 85% desses participantes, desses 3 mil funcionários ao redor do mundo, disseram que tem, sim, colegas de trabalho irritantes. A gente acha que é só a gente? Pois não. 85% é um número considerável. E 50% deles alegaram aí ter a produtividade prejudicada por esses comportamentos. Gostaria que vocês trouxessem aqui para a gente um pouco dessa análise desse primeiro momento. É muito interessante porque toda pesquisa ela traz um recorte para a gente fazer uma análise a partir de uma perspectiva de números. Mas tem uma coisa muito interessante que você trouxe na sua fala e que eu acho que vale a pena a gente salientar e que bate com a pesquisa, que tem a ver com a produtividade e com a saúde mental no ambiente de trabalho. O Brasil foi considerado pela OMS como tendo a maior população ansiosa do planeta. Você sabe que o Brasil hoje é o país que mais consome antidepressivos na América Latina, o terceiro no mundo, ou seja, a gente tem uma perspectiva do Ministério da Saúde que até 2030, de cada 10 trabalhadores afastados, de 6 a 7 devem ser por doenças psicossomáticas. Olha só. Um transtorno de ansiedade generalizado, a burnout, que passou desde 1º de janeiro de 2022 a ser doença do trabalho. Então, isso afeta na produtividade, afeta nas relações interpessoais e, obviamente, adoece o trabalhador. Então, é aquela famosa frase, aquele ambiente que te adoeceu dificilmente vai te curar. Tem que se retirar para se tratar e buscar uma forma, uma medida de ter um ambiente muito mais saudável. Ou encontrar formas de você conviver, porque não necessariamente a gente vai conseguir esse afastamento e esse afastamento de uma forma tranquila, sem prejuízos financeiros. Muito complicado isso, não é? É importante, né? A liderança, o RH está envolvido em todo esse cenário. Estar atento. Porque hoje é muito mais evidente que as pessoas têm um maior número de informações. Então, é olhar para dentro, mas todo o ambiente, todos os gestores estarem participando ativamente. Porque, como você colocou, é complicado quando alguém de fora também não verifica o que está acontecendo internamente. Então, o rótulo, os apontamentos, as fofoquinhas, a rádio peão, isso vai minando a inteligência emocional. Então, a gente precisa trabalhar autoconhecimento, a gente precisa trabalhar políticas internas assertivas, a gente precisa de uma comunicação clara, objetiva, não violenta com esses colaboradores, né? A gente precisa treinar, desenvolver e falar abertamente sobre saúde emocional, né? Sobre o que a gente vê no dia a dia, porque só assim a gente consegue criar
um ambiente mais positivo. A empresa vai pressionar, a empresa precisa de resultado, né? A gente tem várias gerações, então você tem desde o Baby Boomer, o X, o Y, os milênios, os Z, e o ano que vem tá entrando os Alfa, Dani. Ai, e aí? socorro. Como é que você vai lidar com tudo isso? Pois né? é. Geralmente... Como fazer todos trabalharem juntos, de forma harmônica, de forma interessante. Porque para o gestor isso é muito importante, ele ter tantas pessoas, personalidades diferentes, tantas cabeças diferentes, pensando para produtos, serviços a serem oferecidos aí na sociedade. Mas como fazer essas pessoas que pensam tão diferente conviverem juntas? Até porque até palavras iguais têm significados diferentes para pessoas diferentes. Quer dizer, um profissional, eu tenho mais de 50, eu sou 50 a mais. Na minha época, era diferente a forma de trabalho, era diferente as relações. E a gente tem que estar atento, porque a gente ouve muito assim, mas é uma geração mimimi. Não é uma geração mimimi, é uma geração que preza pela qualidade de vida, que preza pela saúde, que preza pela diversidade. Mental. Então, eu também, como gestora 50 a mais, eu tenho que estar preparada para tudo isso. E tem que ter um canal que, se eu não se sente à vontade, o meu colaborador de falar comigo, que ele possa sentir à vontade no RH, num compliance, um canal aberto para a gente saber o que está acontecendo no nosso ambiente. Isso é fundamental para que a gente tenha bons resultados e funcionários felizes trazem melhores resultados, né? Existe uma estatística que 73% das pessoas são infelizes nos seus trabalhos. Isso é muito alto, é muito alto. Então, a gente tem que entender o que está acontecendo. Precisa estar atento. E vamos entender agora, nesse outro quadro que o diretor vai colocar para a gente, quais são as atitudes que mais incomodam, claro, de acordo com essa pesquisa que estamos trazendo aqui ao longo do programa. Por favor, diretor, coloca para a gente essas atitudes mais incômodas. 27% de pessoas que pegam a comida do outro. Eu confesso que essa daí realmente é uma atitude para tirar alguém do sério. 30% de pessoas aí que reclamam constantemente, aquela pessoa que é um peso, que tudo é um problema, que, meu Deus, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E 30% também de pessoas que não respeitam o espaço pessoal. O que vocês consideram desse recorte, assim, o que chama mais a atenção? Me parece que a ausência de políticas claras dentro do ambiente de trabalho acaba muitas vezes levando a situações como essa. Por exemplo, se a gente está falando de alguém que come a comida do outro, a gente não está falando só uma questão de educação, uma questão de convívio social, laboral, mas a gente está falando de, às vezes, ausência de políticas internas que definam quais são as regras do ambiente de trabalho. Então, veja que a gente está falando de coisas muito simples, né? Não é que a gente está falando de uma coisa muito complexa. Aquelas pessoas que reclamam constantemente, a gente precisa entender se é um comportamento constante, frequente, ou se é um comportamento isolado. Porque todos nós, em alguma instância, vamos acordar em algum momento com o pé ou os dois pés esquerdos. Então, assim, dizer que a gente não vai ter um dia difícil seria muita hipocrisia na realidade do nosso dia a dia. Agora, o que eu preciso identificar é, será que isso é constante e frequente naquele comportamento daquele colaborador, levando aquele ambiente ao tempo todo, um ambiente em que as pessoas só reclamam, só dizem que as coisas não vão dar certo, reclamam da empresa, reclamam do salário, reclamam do gestor. E, obviamente, que isso cria uma comunicação muito difícil. Porque se eu tenho uma equipe de trabalho em que o tempo todo as pessoas estão reclamando, qual é o sentido de fazer o desenvolvimento daquelas pessoas para que a gente possa melhorar os resultados? Então, eu sempre vou observando também o meu próprio comportamento, que acho que é um pouquinho do exercício do início dessa nossa conversa. Será que também eu estou atento? Será que eu, de alguma maneira ou de outra, estimulo e incentivo os meus colegas a cumprirem essas regras que muitas vezes parece bobagem, mas começa assim, com pegar a comida, abrir a geladeira. E às vezes, eu já vi casos, e não são poucos, são muitos, de empresas que acabam tirando alguns benefícios porque não conseguem encontrar um acordo e um senso comum, e aí um que deveria ser prejudicado, na verdade, acaba se prejudicando o coletivo. Exatamente. Muito complicado. Desafiador, né? Muito desafiador, gente. E nós temos aqui o terceiro recorte desse nosso levantamento que a gente está se baseando hoje, em que as pessoas, gente, elas partiram, né, atualmente para um formato híbrido, onde a gente pensa, não, mas no híbrido, então, essas questões elas vão ficar menos intensas, não é verdade? Pois vamos olhar aqui o que as pessoas disseram a respeito dessa relação online entre o remoto e o presencial. 44% dos funcionários híbridos ou remotos consideram que seus colegas são irritantes por e-mail.
37% em ligações telefônicas e 29% por chamadas de vídeo. Pessoal, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco os nossos doutores vão comentar aí essa terceira parte aqui da análise que a gente trouxe. Não perca, a Consulta ao Doutor volta já já. Seja bem-vindo mais uma vez, Consulta ao Doutor está de volta. Caso você tenha acabado de chegar, acabou de ligar aqui na HIT, nós estamos batendo um papo, gente, interessantíssimo sobre ambiente de trabalho tóxico, como identificar comportamentos profissionais tóxicos e, claro, como se fortalecer e se autoavaliar também em meio a tudo isso, para a gente ter um ambiente de trabalho onde a gente passa praticamente 8, 10 horas do nosso dia, mais do que até o tempo que a gente passa na nossa casinha, convivendo em harmonia, não é verdade? Se você conhece alguém, gente, a quem esse tema possa interessar, estamos em transmissão ao vivo pelo site www.hittv.com.br. Corre lá e envia o nosso link de transmissão para que essa pessoa também tenha acesso a esse bate-papo importantíssimo que estamos tendo hoje. E também pedimos, é claro, a sua colaboração. Participa aqui da nossa conversa. Se você quer tirar sua dúvida, trazer aqui para o nosso bate-papo o seu relato, a sua história, envie a sua mensagem para o 0 Operadora 11 3337 5886. Estamos aguardando por você. E a nossa enquete está em seus minutos finais. Não deixa de participar não, gente. O diretor coloca para a gente a nossa enquete na tela. Essa enquete está acontecendo lá no nosso Instagram, no @consultaaldoutor. Como lidar com os colegas de trabalho tóxicos? Queremos a sua verdade. Você diria verdades, o que realmente pensa? Ou você preferiria se distanciar, mesmo sabendo que isso pode impactar no seu trabalho, no seu rendimento? Ou você relata para a gerência, para o seu gestor, para ele tomar as devidas atitudes, ou então para o RH, é claro, ou você desabafa com colegas que podem estar passando pelo mesmo que você. Entra lá e participa. Gente, para você que chegou agora, o nosso bate-papo está acontecendo com Madalena Feliciano, ela que é gestora de carreiras e também hipnoterapeuta, e com o doutor Lincoln Augusto, doutor em Ciências Sociais Aplicadas, psicanalista e mentor de carreiras. Mais uma vez, aproveito para agradecer a presença de vocês, esse bate-papo riquíssimo. Nós iríamos adentrar um pouquinho aqui sobre as reclamações que acontecem com esses trabalhadores que agora estão também no formato híbrido, ficando um tempo no trabalho presencial e um tempo trabalhando aí de forma remota, online e tudo mais. E a gente pensa, poxa, mas se a pessoa não tem ali o contato direto, então a situação se dá de forma mais fácil? Pois o nosso levantamento mostra que não é bem assim. Vamos retomar a tela só para a gente trazer para quem acabou de ligar aqui na HIT. Entre o remoto presencial, 44% dos funcionários híbridos e remotos consideram aí que seus colegas irritantes são irritantes por meio de e-mails. 37% em ligações telefônicas e 29% conseguem ser irritantes apenas por chamadas de vídeo. E aí, gente, o que essa parte do levantamento conta pra gente, Madalena? É um desafio, né, Dani? Mas assim, olha só, muitas vezes até quando a gente está no ambiente corporativo, presencialmente, a gente consegue até resolver melhor esses problemas. É verdade. Você imagina numa discussão, numa videochamada. Eu desliguei a videochamada, eu não tenho mais contato com você. E às vezes eu fico remoendo aquilo. Aí quando você vai pro presencial, você já deixou uma rusgas ali para resolver. Já foi com ranço, né? O famoso ranço. E-mail, a gente já sabe. Linguagem corporal, tom de voz, né? A linguagem não verbal. Palavras iguais têm significados diferentes para pessoas diferentes. A comunicação escrita, como é que essa pessoa interpretou? Ela está lendo sobre o mapa de mundo dela, como ela está vendo isso. Emoji, né? O próprio WhatsApp, que hoje é o nosso meio de trabalho. Sim. Né? Todo mundo usa o WhatsApp. O que significa, né, uma carinha para mim, de repente não significa para o Lincoln. Exato. Então eu tenho que entender, o mais importante é a gente entender, respeitar e aceitar o mundo do outro. Existem diversas personalidades. Que somos diferentes. Né? Se a gente for falar de comportamentos e personalidades, dentro do próprio DISC, né? O dominante, o influente, eu preciso entender como que eu vou me comunicar com aquela pessoa. Sim. Muitas vezes o influente ele é mais sensível, só o meu tom de voz, a forma que eu escrevo o e-mail, como que eu vou me despedir nesse e-mail. É ler e reler 1000 vezes, Exatamente. né? E não escrever quando está com raiva, não falar quando está com raiva. Não mandar o WhatsApp na hora da raiva. A gente pode esperar, isso é inteligência
emocional. Respira, né? Dá um tempo, toma uma água em casa, depois responde. Senão, com certeza, a gente vai ter problema, né? Então, não precisa só estar no presencial. Eu acho que no híbrido pode ser até mais desafiador. Porque você parte do mundo pessoal de cada um. Pois é, e aí as relações híbridas, elas trazem uma série de desafios, né? Eu acho que um pouco do que você muito bem colocou, comunicação não é o que você diz, é o que o outro entende. Então, se o outro não entendeu nada, o problema definitivamente não está no outro, o problema está em você. Então, a gente precisa ressignificar o processo de comunicação. Mas eu gosto muito de dizer que, mesmo passada a pandemia, nos falta ainda um pouco de etiqueta digital. Porque no ambiente corporativo, muitas vezes, pelo próprio contexto em que eu estou inserido, eu acabo me policiando em certos comportamentos e posturas que me levam ali a, eventualmente, não responder de uma forma, a pedir 5 minutos, a sair para tomar uma água, antecipar o horário do almoço. No ambiente digital, as relações elas são muito mais dinâmicas. Então, também é preciso entender que, do mesmo jeito que eu me comporto no ambiente físico, eu preciso me comportar no ambiente digital. Seja na parte escrita, em que a maioria das pessoas, muitas vezes, acabam não se dando conta do que escrevem e como escrevem, seja por ligações telefônicas, ou seja mesmo pela videochamada. Só o ato de você estar numa reunião, a depender da política da empresa, tá? E a depender dos combinados, estar com a câmera desligada pode ser um ato de desrespeito. A depender. Então, por isso que a gente sempre precisa olhar para a política da empresa. Se eu estou numa empresa de TI, talvez as pessoas vão ficar a maior parte do tempo com a câmera desligada porque tem uma dinâmica própria. Mas é importante a gente pensar também na minha postura e no meu comportamento digital, porque daí no social, provavelmente a gente vai ter bem menos conflitos. Estar o tempo todo em alerta, principalmente em como a gente está se relacionando com o outro. E vamos, gente, dar uma olhada nos perfis de funcionários que podem ser facilmente identificados em ambientes tóxicos. Diretor, coloca pra gente, por favor, esses perfis na nossa tela. Nós temos 5 deles para a gente avaliar. A gente vai trazer o primeiro, que seria o manipulador puxa-saco. Gostaria de entender um pouco como essa pessoa se comporta e também, gente, qual é a relação, esse traço de personalidade tem alguma questão familiar lá atrás, alguma raiz? O manipulador puxa-saco é um desafio até para o chefe, né? É um desafio até para o chefe, para o próprio líder dele. Você nunca sabe o quanto ele pode de fato te ajudar. E quanto ele está te manipulando o seu time, fazendo o seu time trabalhar para ele. Porque a pessoa nem percebe, porque ele é agradável, muitas vezes ele é bacana, tem uma conversa legal, só que geralmente isso vem lá de trás, né, Dani? Não é algo pontual que começou agora. Por isso, como o Lincoln falou, eu preciso observar, isso aconteceu pontualmente ou isso é recorrente? Se é recorrente, precisa de ajuda, precisa chamar para uma conversa, precisa de um especialista, um psicólogo, um psiquiatra, precisa de um apoio. Porque se é recorrente, é algo que muitas vezes já vem da infância, já vem de fortes impactos emocionais e isso precisa de tratamento. Porque com certeza vai impactar negativamente todo o ambiente, todas as outras pessoas. Esse manipulador, ele tem por objetivo uma promoção própria ou ele tem por objetivo desestabilizar a equipe, enfim, o que está por trás dessa motivação dele? Olha, é difícil assim a gente dizer de forma muito certeira o que de fato o manipulador busca, até porque isso está enquadrado dentro de uma série de características que muitas vezes vão ser trazidas desde a infância. Por exemplo, comportamento aprendido, comportamento reproduzido. Hoje a gente sabe, a ciência já mostrou que o ambiente ele é responsável por mais de 50% de traço de personalidade do indivíduo. Então, se eu tenho um ambiente que favorece, se eu tenho pais, por exemplo, que eu observei com traços manipuladores ou narcisistas, pode ser que em alguma instância eu manifeste isso. Agora, o que é importante entender é que, normalmente, o manipulador, ele sempre busca uma satisfação própria, da qual ele isola os demais e tem algum benefício próprio a partir do ato de manipular. Então, a grande questão é, quem no ambiente de trabalho eu observo que muitas vezes busca trazer as questões só para ele ou para ela, que eventualmente tentar isolar, né, aquele outro ou aquela outra pessoa, e o quanto isso pode impactar nessas relações, digamos assim, nessas dinâmicas de relações interpessoais. Mas um manipulador, na maioria das vezes, ele é um traço que traz para si o exercício de ganhar um benefício próprio em decorrência de alguma situação. De autorrealização. Vamos então, gente, conferir o segundo perfil tóxico que pode fazer parte do seu ambiente de trabalho. Na tela, diretor.
O segundo é o que não faz nada e empurra o trabalho para os outros. E aí? Esse é um grande desafio, né? Eu costumo dizer que muitas vezes dá pra gente comparar com um barquinho, sabe? Você sabe sempre aqueles que estão remando com você, né, pra frente. Você consegue identificar muitas vezes aquele que tá remando pra trás e os pesos mortos no meio, Dani. O que a gente faz com eles? Né? Que a gente vê que joga pro amigo, dá desculpinha, né? Reclama, diz que não deu conta, que é muita coisa. E aí a gente volta na parte da comunicação. A comunicação tem que ser clara, tem que ser direta, né? Tem que ter treinamento, tem que desenvolver e deixar muito claro. É como fazer, sei lá, uma ferramenta, um 5W2H. Qual que é a tua parte, qual que é a minha, porque a tua parte impacta a minha. Então a gente tem que deixar isso muito bem escrito para a gente poder fazer um checklist diário. Senão tem os pesos mortos aí no barquinho, que é o mais desafiador. É fácil achar o da frente, é fácil achar o de trás. O do meio que é complicado. Alguma consideração sobre esse perfil? Não, é excelente a observação dela, porque a gente pensa que você precisa tomar sempre observar 2 pontos, né? O colaborador âncora e o balão. Então você sempre vai ter alguém que vai te puxar para cima, que vai te estimular, incentivar, que vai favorecer o seu crescimento sem estar preocupado com as suas questões próprias, mas a gente sempre vai ter aquele que está te puxando ali para baixo, te empurrando contra a maré e aí eventualmente te atrapalhando no seu próprio crescimento dentro da empresa. Então eu preciso observar, Dani, o ambiente que eu estou, as pessoas com quem eu me relaciono e como eu me posiciono. Porque o meu posicionamento também diz muito sobre como eu lido com isso. Porque ambientes complicados, difíceis, desafiadores, bom, a gente que é do ambiente corporativo, a gente sabe que isso é uma realidade contínua e dificilmente vai deixar de existir. Mas o meu posicionamento, isso é meu, depende da minha forma, da maneira como eu lido com as questões para buscar soluções que sejam amigáveis e que respeitem ali a dinâmica daquele ambiente de trabalho. Vamos então, gente, para o terceiro perfil. Nós temos aqui o que rouba os créditos. Esse é difícil também. É um desafio, porque assim, querer ganhar mérito e ter sucesso, né? Uma ideia, com um projeto, com uma iniciativa do coleguinha, não é bacana. Então, o que eu sugiro, e eu sugiro isso nos meus treinamentos, documenta as suas ideias, né? Manda para o seu chefe, para um amigo, né, da mesma hierarquia, porque eu já vi e vejo isso acontecer muito. Eu trago uma ideia, eu trago um projeto, conto para você e você leva para frente e o mérito passa a ser seu. Então, a gente tem que aprender, Dani, a fazer marketing pessoal. A gente precisa se vender no ambiente corporativo. Quem não é visto não é lembrado. E alguém vai ganhar os méritos e os louros por você. Pois é, isso daí é bem complicadinho. Eu adicionaria uma coisa interessante que é também o marketing digital, porque muitas vezes a gente se preocupa com o ambiente físico, mas esquece, por exemplo, que o LinkedIn, que é a maior rede de trabalho do mundo, é uma excelente oportunidade para você compartilhar boas ideias, falar de projetos, reconhecer colegas superiores, pares, e aí você acaba transitando em 2 universos que às vezes são distantes, mas que no fundo eles são muito próximos, que é o ambiente físico, aquele do presencial, do dia a dia, mas também o ambiente digital. Então, eu digo, se você quer reconhecer um colaborador, mas não sabe como, na sexta-feira faz uma recomendação para ele no LinkedIn, valoriza as habilidades e as competências que você observou num projeto, porque isso também ajuda a gente a se autopromover e a mostrar que a gente também tem a capacidade de reconhecer o trabalho do outro. Fazendo bem para si e para o outro. Muito bacana essa dica. E vamos então para o quarto perfil. Por favor, diretor, na tela. O que não faz nada empurra o trabalho para os outros, já falamos. O que fala demais e fala dos outros. Esse daí é aquele que impõe a fofoca na empresa. Deixa a rádio peão doida. O fofoqueiro, né, o que deixa a rádio peão doida, ele acaba sendo, tem até uns traços de manipulador. Quer ver o circo pegar fogo, né? E aí ele quer ver conflito. Então, o ambiente tem que estar preparado para esse tipo de profissional também. Porque eu preciso ficar longe das pessoas que minam o meu progresso. Eu não posso entrar na fofoquinha, né? Eu não posso entrar no discurso que ele está trazendo. Então, a postura dos outros colaboradores é fundamental para a gente apagar e evitar esse incêndio, né? Porque acaba sendo algo que vai rotular alguém, né? Vai impactar na saúde emocional de alguém e, em casos mais graves, pode trazer problemas aí físicos, emocionais, depressão,
que infelizmente a gente acaba Acontece vendo o aí tempo todo. no dia a dia do mundo corporativo. E isso é muito possível de ser minado se as pessoas ao redor não derem espaço para esse tipo de pessoa. É só porque não daí ouvir. você já corta o mal pela raiz. Mal pela raiz. Se você entra, você faz parte do problema. Exato. Né? E Porque aí você me estimula conta, eu conto pro aquilo a ter outro, uma e você vida muito continua maior. estimulando. Então é muito código de ética, código de conduta, é muita conversa. E a gente tem que estar atento no dia a dia, para já cortar o mal pela Limar raiz. o quanto antes. E vamos então, gente, para o quinto e último perfil na nossa tela. O perfil é o que precisa conseguir o que quer e a qualquer custo. Lincoln. Pois é, e a gente está falando de conseguir o quê e a qualquer custo de quem, né? Então, assim, essas são relações que a gente precisa sempre ficar muito atento. A gente vai encontrar muitas vezes no ambiente corporativo gestores, diretores, executivos que acabam muitas vezes sangrando a sua equipe em troca de um bônus, em troca de coisas que são importantes, são válidas, faz parte da regra do jogo, mas aí a gente começa a se perguntar a custo de quê e como. Então, se eu adoeço o meu ambiente de trabalho, por exemplo, isso já não vale de nada. Então, assim, esse é um ponto importante. E o segundo é a relação que eu construo com as pessoas. Eu volto a dizer, o posicionamento no trabalho não depende do outro, depende de mim. A forma como eu me posiciono. E muitas vezes o colaborador terceiriza isso. Ele acha que isso deve vir de alguém, de uma área, de um gestor, quando na verdade esse primeiro contato começa com a sua própria autoobservação e com a maneira como ele lida muitas vezes com alguém que quer algo a qualquer custo e da forma que for, sem levar em consideração todas essas variáveis que envolvem as relações de trabalho. É um fato. Temos pergunta da nossa audiência. Por favor, diretor, perguntinha na nossa tela. Pergunta é da Lúcia Ribeiro, de Volta Redonda, Rio de Janeiro. Antes de mais nada, Lúcia, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui com a gente. Boa tarde, Dani. Infelizmente, estou passando por muitas fofocas na empresa e não sei como lidar com essa situação. Como poderia me posicionar sem parecer arrogante? Não aguento mais. Lúcia, a doutora Madalena vai te ajudar. Lúcia, uma boa dica, autoconhecimento. Você precisa se blindar das pessoas que minam o seu progresso. E ter uma rede de apoio, uma terapeuta, um psicólogo que possa te ajudar nesse momento, ou ainda um canal aí de compliance, o RH. Mas se fortalecer, trabalhar sua autoestima, sua confiança, sua segurança, adotar uma nova postura que essas pessoas não vão conseguir te atingir. Vamos conferir o resultado da nossa enquete? Estou curiosíssima. Resultado na tela. Como lidar aí com colegas de trabalho tóxicos? A gente viu aí alguns dos perfis e a alternativa que ganhou com 43%, me distancio mesmo impactando no meu trabalho. 35% respondeu que desabafa com colegas que podem estar sentindo o mesmo, que podem estar passando pelo mesmo. 13% relata para a gerência tomar as devidas atitudes e 9%, a última opção, diria verdades, o que realmente pensa. Ai, mas eu queria as considerações de vocês, doutores, a respeito de cada uma delas, claro, da vencedora, mas também que vocês trouxessem aí pra gente um pouquinho dos prós e contras de cada uma dessas alternativas. Tudo tem prós e contras, né? Então, sempre preciso analisar a situação sobre múltiplas perspectivas. Quando eu decido me afastar, né? Quando eu decido dar um basta naquela situação, se eu entendo que isso vai impactar no trabalho, quando eu digo de relações, bom, aí eu preciso entender quais são as relações que eu fui construindo com outras pessoas para fazer esse afastamento ser minado e não gerar outros problemas. Agora, se esse afastamento ou se essas relações estão vinculadas ao próprio trabalho, à realidade, à operação do dia a dia, aí nesse caso eu preciso eventualmente entender ou com o RH, ou com o meu líder imediato, ou com o gestor da área, para que eventualmente isso não impacte no trabalho, porque na relação já impactou. Sim. Agora, se isso vai impactar na minha produtividade, eventualmente eu ainda continuo sendo impactado por aquele problema e preciso encontrar uma solução amigável para lidar com isso. E aí, doutora? Eu acredito que a gente volta para o ser humano, para a pessoa. Ele precisa trabalhar a segurança, ele precisa trabalhar a confiança. Ele tem que se dotar de convicção absoluta e plena que é possível lidar com isso. Ter uma atitude mental positiva e estar blindado, Dani. Né? Porque ele vai precisar aprender a se blindar dessas coisas. Ele pode mudar de departamento, ele pode mudar de empresa. Se ele não trabalhar essas questões internas, essas questões emocionais,
pode ser que ele encontre um outro ambiente, com um outro profissional, com uma outra pessoa e que vai impactar da mesma forma. E muitas vezes começa lá na infância, né? É um bullying na escola, é um pai, uma mãe mais abusivo, que nem sabe, não é nem por maldade, porque vem na programação do pai e da mãe, que veio do avô, que veio do bisavô, como você foi cuidado. E às vezes isso te impacta no ambiente. Então ele precisa olhar para ele como ser humano, entender suas emoções, respeitar suas emoções, procurar, porque não, ajuda, né? E desenvolver essa, vamos falar, essa autoestima, essa segurança, essa confiança, que é para tudo na vida. É para tudo na vida. É para tudo na vida. Pode ser, de repente, dentro da família, pode ser dentro de um trabalho, pode ser num outro cenário qualquer. Eu preciso estar muito bem comigo mesmo, para estar blindada dessas coisas que podem vir a acontecer. E uma coisa muito bacana que você tocou, que faz muito sentido, e imagino que você que esteja aí do outro lado também deva ter identificado, que às vezes a gente muda de emprego, a gente muda de relacionamento, enfim, e a gente vai encontrar esses mesmos padrões se repetindo, como se a vida dissesse pra gente: olha aí, você não resolveu lá atrás? Estamos cobrando que você resolva isso agora. Então, pensando um pouquinho, então, em ajudar essas pessoas que estão sempre girando, encontrando os mesmos desafios, como a gente pode se fortalecer? Queria que vocês trouxessem aqui um pouquinho de dicas para a gente estar fortalecido no ambiente de trabalho, para a gente não colocar o nosso ganha-pão em risco e se fortalecer, porque não importa o outro, a gente tem que estar forte. Parece muito chover no molhado, mas a gente insiste muito na questão do processo de autoconhecimento. Autoconhecimento. Para uns, autoconhecimento é ir à terapia, para outros é ir à igreja, para outros é conversar com colegas. Para cada um existe um modo diferente de como a pessoa enxerga o processo de autoconhecimento. Todos eles são extremamente construtivos, desde que permitam com que você faça um exercício de o tempo todo aprender, desaprender e reaprender, porque talvez esse seja o caminho mais difícil no nosso caminhar, né? Então, eu aprendo, eu desaprendo e reaprendo. E nesse exercício de autoconhecimento, entender quais são as minhas limitações, onde eventualmente eu encontro falhas ou barreiras, seja na minha personalidade, na forma como eu encaro o mundo e vejo as pessoas à minha volta, ou seja, em questões que muitas vezes podem estar relacionadas à minha própria infância, à minha história, à construção psíquica que eu fui fazendo, né? O Freud tem muitas respostas para isso, mas a gente só projeta no outro aquilo que nos faz falta. Então, em alguma instância, se tem alguma coisa mal resolvida, é porque, em alguma medida, isso me faz alguma falta. E se essa falta me adoece, eu preciso me curar. Muito, muito bacana. E aí tem as coisas básicas do dia a dia, né, Dani? Cuidar da sua alimentação, fazer atividade física, desenvolver a sua inteligência emocional, olhar no espelho e gostar do que você vê. Ter orgulho porque não é o da que sua os outros história. falam, né? A pessoa pode falar, não fui com a cara da Madalena. Porque a pessoa que tem unanimidade, todo mundo gosta de mim, já é preocupante. Sim. Né? Então é eu olhar no espelho e gostar do que eu estou vendo. Então o autocuidado, né, o autoconhecimento, desenvolver a inteligência emocional, pega um diário, escreve todo dia o que eu senti hoje, o que me aborreceu, como foi esse sentimento, como foi essa sensação e vai se descobrir, porque às vezes a gente dá nome social para coisa que a gente nem sabe o que é. Exatamente. As pessoas me procuram e falam, eu tô com um negócio aqui. O que é esse negócio aqui? É angústia, é tristeza. Ela dá um nome social, porque falta esse olhar interno, né? E seja gentil com você mesmo. A gente precisa ser gentil, não é? Com a gente. Pessoal, tá tudo bem. Gostaria muito de agradecer esse bate-papo, foi muito bacana, muito enriquecedor. Aproveito, gente, para você que gostou, para passar as redes sociais aqui dos nossos doutores. Madalena Feliciano, gestora de carreiras, o Instagram dela, Madalena Feliciano, facílimo. Doutor Lincoln Augusto, doutor em Ciências Sociais Aplicadas, mentor de carreiras, o Instagram dele, dr.lincolnaugusto, ele deixa também à sua disposição o WhatsApp dele. Espero que você tenha gostado, entre em contato e a gente volta a se encontrar amanhã nesse mesmo horário, pode ser? 16 horas? Até amanhã, gente!